Olá, meu nome é Adriano, sou técnico da Copser, cooperativa responsável em prestar assistência técnica aos empreendimentos do projeto Bahia Produtiva, projeto financiado pelo Banco Mundial, com iniciativa da CAR e Governo do Estado. Estamos aqui na propriedade de Eduardo Emídio, na comunidade de Barreiro, município de Riachão do Jacuípe, onde a gente vai conhecer uma atividade, uma prática rotineira dele aqui, sobre a questão do uso das plantas da caatinga no controle de parasitas. Então, hoje a gente vai conhecer a receita, né, os ingredientes que compõem essa receita e como ela pode ser servida, né, lá no controle desses parasitas, verminoses, carrapatos, lá nos seus animais. Pronto, pessoal, estamos aqui com o Eduardo, né? Dando continuidade ao vídeo, ele vai nos apresentar aqui os ingredientes, né, que compõem a receita. E Eduardo, eu queria que você falasse para a gente da importância, né, das plantas da caatinga na construção dessas receitas, né, para controle de parasitas internos e externos nos animais. É muito importante para nós camponeses a questão da utilização dessas plantas para a questão de estar combatendo os parasitas internos e internos, tanto financeiro como também de resgate, né, de todo esse histórico dos camponeses mais antigos. Então nós vamos buscar lá atrás, na história dos camponeses mais antigos, e trazendo aquilo que para muitos é antigo, hoje se torna moderno. Então aqui nós vamos fazer um tratamento para diarreia, né, dos animais, onde nós produtores temos muita dificuldade, principalmente com os animais jovens, né, a questão da diarreia, principalmente por conta da hemeriose. E aí o tratamento convencional é muito caro, que é a base de sulfa. Mas nós temos uma planta na caatinga que nos ajuda muito, que é o pau de colher. Então ele combate muito bem essa questão das diarreias, principalmente da diarreia provocada pela hemeriose. Como será feito isso? Então nós vamos pegar um vasilhame limpo, né, e tá colocando a entrecasca do pau de colher aqui dentro desse vasilhame. Então nós vamos colocando ela aqui dentro para depois a gente colocar o álcool. E aí depois que a gente colocar a entrecasca, a gente completa esse vasilhame com o álcool. E com isso a gente vai extrair da planta a substância da qual nós precisamos, que no caso aqui será a sulfa, né, para a gente estar combatendo a questão da diarreia dos animais. Então isso é importante. Primeiro, que a gente economiza muito dinheiro. E segundo, que a gente valoriza realmente aquilo que nós temos de maior em nosso meio, né, que é a nossa caatinga. Então nós falamos muito de riqueza da caatinga, mas muitas vezes não sabemos quais são essas riquezas. Ou muitas vezes até sabemos, mas não sabemos aproveitar essas riquezas a nosso favor. Então o nosso trabalho aqui foi exatamente esse: buscar, conhecer e resgatar essas riquezas, né? Aproveitar essas riquezas para a gente estar aumentando a nossa renda, aumentando a nossa qualidade de vida, aumentando a qualidade de vida também dos animais, pois utilizando esse tipo de material, a gente vai ter uma carne mais saudável, vai ter um leite mais saudável, e com isso a gente vai ter muito mais saúde, vamos ter uma vida muito mais saudável. E para nós, que é muito importante, é ter tudo isso e ainda ter uma boa rentabilidade. Agora, depois da gente colocar a entrecasca dentro do vasilhame, agora é só completar com álcool. Aqui nós vamos usar o álcool 96. Pode ser utilizado qualquer tipo de álcool, entendeu? Então a gente utiliza aqui o 96, e aqui a gente, mantendo esse vasilhame em um local seco, um local arejado,
e escuro por no mínimo 3 dias. Depois de 3 dias, a gente já pode começar a estar utilizando esse material para fornecer os animais. Como fornecer esse material aos animais? Aqui nós tem, com o longo dos anos, né, com a nossa experiência, nós temos utilizado aqui 10 ml para um caprino e 50 ml para um bovino. Então a gente consegue combater a diarreia utilizando esse material e sim valorizando de verdade tudo aquilo que a nossa caatinga tem e que às vezes está passando despercebido. Então, gente, agora nós vamos fazer para vocês o sal mineral, né? Utilizando os elementos que existem na caatinga, que existem nas propriedades rurais, e valorizando todos esses elementos para que a gente possa estar combatendo tanto verminose como outros parasitas externos e também estar mineralizando esses animais. Então a gente vai explicando para vocês alguns elementos que nós utilizamos. Nós utilizamos o limão, que vai nos ajudar na questão de verminose. Nós vamos utilizar também a babosa, que é um elemento também que vai nos ajudar no combate da verminose e de alguns parasitas. Os outros parasitas externos, como a mosca, o piolho, nós vamos utilizar aqui o alho, né? Nós vamos estar utilizando o alho. Também temos sementes de abóbora, melão, mamão, que também vão servir como vermífugo, né? Para a gente estar servindo, colocando para os animais. Tem um outro elemento importante que nós não podemos deixar de fora, que é o cálcio, né? Que está aqui na casca do ovo. Então nós vamos estar utilizando esse elemento também importante para a gente estar fazendo esse sal mineral. Também vamos utilizar um pouco da cinza, né? A cinza do fogão. Toda fazenda, toda casa rural contém um fogãozinho a lenha. Então nós vamos estar aproveitando aqui a cinza para a gente estar colocando. A cinza é rica em fósforo, é rica em potássio. Então isso é importante para a gente estar mineralizando os nossos animais. Temos ainda aqui o pau-ferro, né, que é uma planta bastante rica em ferro, até o nome já diz, né, pau-ferro. Então nós vamos utilizar também nesse sal mineral para a gente estar fornecendo aos nossos animais durante todo o ano, e principalmente, né, no período de seca, que é quando os animais necessitam ainda mais desses minerais. Agora nós vamos pilar todo esse material, transformar esse material num pó, né, em um farelo, para a gente misturar ao sal. Vou até mostrar para vocês aqui. A gente, depois desse material pisado e feito um pó, nós vamos utilizar o sal comum. É o sal de cozinha para a gente estar fornecendo os animais e formando esse sal mineral. Agora que a gente já fez, né, já pilamos todo o material, a gente vai misturar esse material com o sal. Pode ser que fique algum fragmento maior, que a gente fez no pilão, exatamente para a gente estar valorizando o que a gente tem na propriedade. Mas também pode ser feito essa moagem numa máquina forrageira. Então isso é importante também a gente explicar. Nós aqui ainda temos um elemento que a gente coloca depois da gente fazer toda essa, da gente ter pilado, a gente coloca mais um elemento, que é o que nós chamamos de multimistura. Aqui tem várias plantas da caatinga, como aroeira, angico, umburana, umbuzeiro, quixabeira,
barba-timão, favela, várias plantas estão nesse material, que nós introduzimos também no sal, para que a gente combata algumas enfermidades, algumas doenças, né, dos animais. Então isso aqui a gente trabalha com a prevenção. Então esse material aqui é mais trabalhado na prevenção do que na cura das doenças. Então aqui nós vamos misturar, colocar o sal, né, o sal comum, dentro de um vasilhame. Aqui nós estamos utilizando uma banda de Dorna, né, para a gente fazer a mistura. Eu vou misturar aqui com 2 kg de sal, mas isso aqui fica a critério de cada produtor. O que é que nós temos que dizer para vocês? Para cada quilo de sal, nós devemos colocar em torno de 25 colheres desse material aqui. Para cada quilo de sal, 25 colheres desse material. Então, misturando 25 colheres para cada quilo de sal, então é a quantidade ideal para a gente estar utilizando nos animais. Ou seja, a gente fazendo dessa fórmula 25 colheres para cada quilo de sal, então é preciso só o produtor multiplicar 25 por cada quilo, e aí ele formula o seu sal mineral. Então aqui nós vamos utilizar essa quantidade aqui para 4 quilos, né? A gente ia colocar inicialmente para 2, mas percebemos que o material ficou, quando nós fomos olhar, o material ficou para a quantidade de 4 e não para a quantidade de 2. Então 4 quilos para essa quantidade de matéria que nós pilamos aqui. Agora é simples, é só misturar esse material. Não precisa se preocupar também, porque tem alguns fragmentos mais grossos, que o que for lenhoso aqui, os animais separam, né? Porque os animais são seletivos. E o que não for lenhoso, eles vão se alimentar, que são restos de plantas, são entre cascas de planta. Então aqui, depois de misturado, como vocês estão vendo, bastante misturado, ele fica esse material com essa cor. O cheiro é muito agradável. Quem já fez sabe que até a gente dá vontade de se alimentar desse material. Os animais também, eles sentem muita necessidade. E o cheiro é muito atrativo. Apesar de ter algumas plantas, como a babosa, né, que não é tão palatável, mas aqui tem o alho que chama atenção. Tem aqui a cinza que chama atenção, questão do potássio, a casca de ovo. E principalmente as sementes, que faz com que a gente, com que os animais eles se alimentem com esse material com facilidade. Aqui é só servir no coxo. E como servir no coxo? Diretamente lá no coxo você coloca e deixa à vontade para os animais. Se você perceber que os animais estão necessitando de mais desse material, de alguma quantidade maior, você pode estar introduzindo aí em torno de 30 gramas para cada quilo de 3 quilos para cada 100 toneladas ou 100 quilos de ração, em torno de 3%, e fornecendo diretamente no coxo, diretamente na ração. Então é opcional, diretamente no coxo ou misturado ao concentrado.
Então, aqui agora nós vamos fazer um produto que nós utilizamos para retenção de placenta. Então, os nossos animais, eles dão cria e aí ocorre a retenção de placenta. Nós recorremos a uma planta chamada quina-quina. Essa planta, ela nos ajuda muito na expulsão dessa placenta. Então ela provoca algumas contrações uterinas e faz com que o animal expulse a placenta. Então nós vamos utilizar aqui a entrecasca, né, da quina-quina, colocando ela aqui dentro do vasilhame e depois completamos com o álcool para a gente extrair o que a quina-quina tem aqui para nos assessorar na questão da expulsão da placenta. A quina-quina também ela serve como antibiótico. Então, além dela expulsar a placenta, ela vai ajudar, né, para a questão das infecções que ficam provocadas no útero do animal após ela dar a cria e não poder expulsar a placenta de imediato. Então, ocorre algumas inflamações, algumas infecções, e aí a quina-quina também ajuda nessa questão das doenças, né, infecciosas que ocorrem no útero do animal. A quina-quina é essa planta aqui, ó. Para quem muitas vezes não conhece, nós temos ela aqui e aí nós retiramos o galho e tiramos a entrecasca para a gente fazer esse medicamento. Então é importante a gente também focar na imagem da planta, porque muitas vezes as pessoas até têm a planta, mas não conhecem a planta, não sabe qual é ela. Então aqui nós colocando ela, a entrecasca já no vasilhame, né? É só colocar o álcool, como nós estamos colocando, e esperar por no mínimo 3 dias, como falei, em ambiente seco, ambiente arejado e escuro. É importante também que não receba a luz do sol para não perder esse material, para que esse material a gente não venha a ter perda com ele. Então é importante a gente colocar também no ambiente escuro. Então aqui nós preparamos, né, um medicamento para a gente estar combatendo um problema nos rebanhos brasileiros, no rebanho do sertão, que é a retenção de placenta, utilizando a quina-quina. Então agora nós vamos preparar aqui, né, o mertiolate caseiro ou antisséptico, ou também tem algumas pessoas que conhecem como o iodo natural. Então a gente vai preparar aqui o mertiolate caseiro, que nós vamos utilizar várias plantas, como angico, a umburana, a baraúna, a aroeira, umbuzeiro, o próprio pau de colher, a quina-quina, a jerema. Então assim, aqui nós estamos utilizando o que nós temos na nossa propriedade, né? Que são essas plantas que tem aqui na propriedade. Aqui nós estamos também, vamos colocar um pouco também de favela, né? De cansanção de favela, barba-timão, caraíba. Então a gente utilizou várias plantas aqui, mas muitas vezes é bom deixar isso claro, que às vezes tem muitas regiões que não existem essas mesmas plantas. E o que fazer? Então o que você vai fazer é buscar em todas as plantas de entrecasca vermelha, você vai utilizar nesse material. Então todas as plantas que têm entrecasca vermelha, você pode utilizar várias e formar o mertiolate caseiro. Então é a utilização dessas plantas que vai fazer o mertiolate. Isso
para nós é importante. Primeiro que financeiramente é muito bom para nós, pois 1 litro de iodo químico, ele custa hoje em torno de R$100. E aqui a gente consegue fazer com menos de R$10, contando com mão de obra e tudo, a gente consegue fazer 1 litro. Então com isso, para nós, produtores, é muito importante. E a outra parte importante disso aí é a valorização realmente das plantas da caatinga. Então depois de ter colocado a entrecasca aqui no vasilhame, nós vamos utilizar o álcool para a gente extrair das plantas as suas fórmulas, os seus ingredientes. E aí formar esse mertiolate caseiro para a gente estar utilizando nos animais. Então, também é importante a gente estar falando para vocês como usar esse material, né, em cada animal, para que ele serve. Então o mertiolate caseiro a gente vai utilizar em micose, coceiras, cortes, ferimentos, pequenas cirurgias. Então a gente vai estar utilizando esse material. E principalmente, né, para que os produtores se conscientizem de uma coisa que ocorre dentro das propriedades, que às vezes se deixam passar despercebido, que é a cura do umbigo dos borregos, dos cabritos, dos bezerros, que é a utilização desse material para fechar o umbigo do borrego e secar aquele material que quando nasce fica ali úmido, e a mosca vem e coloca a sua larva e dali nasce a bicheira. A gente utilizando isso aqui, cortando o umbigo com 2 dedos de tamanho e depois a gente imergindo o umbigo dentro desse material aqui, ou seja, você coloca esse material na tampa, imerge o umbigo dentro e faz com que o umbigo seque e feche. Então fechando todas as portas para as doenças que podem entrar no animal através do umbigo. Então isso é importante para que o produtor entenda. E também na questão, como eu falei, né, das micoses, dos ferimentos, a gente também está utilizando esse material. Esse material também pode ser utilizado também para os humanos. Então é importante também a gente deixar isso bem claro, né? Por questão de coceiras, algumas micoses também pode ter, a gente está utilizando alguns ferimentos, a gente também pode estar utilizando. Então agora nós vamos fazer, né, a larvicida, onde quando ocorrer, né, primeiro a gente faz o tratamento do umbigo dos borregos, dos cabritos, dos bezerros, e muitas vezes também pode ocorrer em questão de algumas enfermidades. Ocorrer que a mosca põe a larva e aí forme a bicheira. E o que fazer? Então nós vamos buscar uma planta também na caatinga, né? Mais uma das, que é o pereira, que é essa planta aqui, ó, que a gente tá com ela aqui na mão, é o pau pereira, que a gente utiliza ela como larvicida. Então utilizando ela no álcool, a gente vai combater a questão das larvas da mosca nos animais. Então aqui nós vamos colocar entre casca também no vasilhame, né, para a gente poder guardar e ter armazenado lá para na hora da necessidade a gente já está com esse material pronto, né? E aí a gente só colocar no ferimento, colocar na bicheira e aí matar as larvas, e com isso a gente fazer o tratamento do animal para que o animal não venha a ter maiores problemas. E também a gente não venha até perder o animal, né, por conta da bicheira. Além de, se muitas vezes a gente não perde, mas o que às vezes ocorre é que a gente perde, né, de ganhar dinheiro, porque se o animal ficar ali sem poder se alimentar, perdendo peso, né, deixando de crescer por conta da bicheira. E aí muitas vezes a gente vai buscar um material químico que é caro, que muitas vezes não está no alcance do produtor, e deixando a sua riqueza, né, a sua terra, as suas plantas ali fácil, no terreiro de casa, próximo do curral, onde você pode estar utilizando isso aqui para combater a larva da mosca nos animais. Depois de colocado no vaso, a gente coloca o álcool, né, para extrair,
Lembrando também que deve ser colocado em ambiente seco, fresco, ou seja, arejado, e também em ambiente escuro. Não devemos deixar que esse material receba a luz do sol ou o próprio calor do sol, porque recebendo a gente perde esse material, a gente acaba perdendo a importância dele, né? A função dele de estar combatendo a larva da mosca nos animais. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, né? De estar fazendo, de estar armazenando correto. Não é só fazer o material, mas também armazenar é muito importante. Saber como armazenar para que a gente possa extrair o máximo dessas plantas e ela se torne muito mais eficaz. Então, esse controle é importante para que a gente possa estar fazendo o controle da larva da mosca nos animais. Pronto, pessoal, apresentar aqui, né? Estamos chegando ao final do nosso vídeo. Apresentar aqui o resultado, né? Dessa atividade de hoje. Salientar aqui, né? Que devido à pandemia do Covid-19, a gente não teve condições de dar continuidade, né? À assistência técnica diretamente nas associações, nas comunidades, né? Lá nos empreendimentos. Então, através, né, desse contrato emergencial, a gente vem buscando meios de levar essas informações, né, de acordo com o planejamento com essas organizações, né, os empreendimentos. A gente vem em busca, né, desses conhecimentos para a gente estar levando, disponibilizando a partir do nosso canal lá do YouTube, né, para que essas pessoas, né, os agricultores e os ACAs e ACRs tenham acesso a essas informações, principalmente os ACRs e os ACAs, né, eles filtrem essas informações, no caso, assista esses vídeos e filtre essas informações para estar trabalhando, né, e tirando as dúvidas dos agricultores beneficiários do projeto. Nesse momento, né, agradecer Eduardo mais uma vez, né, ter abrido a porteira da propriedade dele para partilhar, né, essa vivência, né, essa experiência para a gente como técnico das entidades e também os agricultores e agricultoras familiares lá da base, né? Então, um forte abraço a todos. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.